Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, muitas coisas pra gente conversar hoje, não só sobre o mundo artístico, mas sobre o mundo sobrenatural, né? Porque realmente hoje é dia de Márcia Fernandes aqui no nosso programa, hoje é sexta-feira. A gente tem tantas histórias que nós temos recebido, né? Do público, de muita gente que a gente conhece também, que vem contar casos. E a nossa repórter Cintia Lima, ela saiu atrás dessas histórias. Ela foi ao local onde muitas dessas histórias aconteceram. Tem umas que são muito bonitas, apesar de dar medo na gente. Eu sou medrosa, vocês sabem. E tem outras que, pelo amor de Deus, elas só são apavorantes realmente, tá? E a Márcia Fernandes vai analisar cada uma delas aqui conosco. O Jorge Lordello também, que é um estudioso desses assuntos, né? Do mundo espiritual. Olha, vocês estão vendo a Cintia aí numa das histórias. Eu soube de 3 que, pelo amor de Deus, eu acho que 2 vocês vão amar e a outra vocês vão se arrepiar realmente, porque é complicado. Mas você que gosta desse assunto, ou você que gosta, né, até nem acredita no fenômeno, mas gosta de histórias de assombração, gosta de histórias que arrepiam, que botam medo, gosta de história de terror, então vocês vão ficar ligados com certeza nessa nova série aí de reportagens que a Cintia Lima gravou aqui. Olha, tudo que vocês estão vendo aí tem a ver com fantasma, tem a ver com assombração, tem a ver com o mundo espiritual. São muitas histórias realmente apavorantes. Só essa imagem aí já dá um frio na barriga, né? Fora as reportagens da Cintia Lima, tem muitas outras histórias para nós contarmos aqui para vocês, várias delas publicadas pelo mundo afora. Muitas outras publicadas aqui no Brasil mesmo, são histórias que percorrem o Brasil, de várias localidades do Brasil. Então hoje você vai saber de tudo isso, e se você tiver romance também vale aí, eu acho que é para depois explicar o que acontece, né? Mas olha, tem história de noiva, tem história de criança, tem a ver com essa menina, a de hoje, ou a que a gente vai contar. Gente, essa foto é uma foto real, não é foto de cinema, de novela, é uma foto real, e o que vai ser contado hoje vai ter a ver a história, é a história da menina mesmo, né? Perfeito. Márcia Fernandes é sensitiva aqui conosco. Boa tarde, Boa Márcia. tarde, obrigada pela presença. Você sabe que tem muito trabalho hoje para você aqui. É verdade. Lordello, né, Lordello? Vamos conversar sobre muita coisa. Eu não sei o que o diretor quer fazer primeiro. A gente vai para uma das histórias de assombração, a gente vai para as histórias que a gente tem aqui. O que você acha, viu? Bom, é verdade, a Márcia pode falar, inclusive, sobre essa história do Zé Rico, que eu estava falando aqui. Eu tenho a sensação que durante esses 5 anos que eles ficam falando que o Clodovil foi assassinado, aquela história toda, vira e mexe, eles tiram essa história da gaveta, e essa história agora de que o Zé Rico também, a mulher tem uma suspeita de que, sobre a morte dele, que não teria acontecido por doença, isso eu acho que tumultua quem foi, né? Quem partiu dessa para melhor. É muito ruim. É lógico, né? Porque a vida continua. Então, sim. Você já imaginou toda hora falar assim, será que ele foi morto por isso, por aquilo? Será que ele está bem? Será que ele está bem? Não. Será que alguém o matou? A pessoa começa a receber ela escuta esses tormentos da família aqui na Terra, e como é que ele pode se desprender? Como é que o ego dele se anula, digamos assim? Ele começa a ficar ligado nas coisas aqui na Terra. Eu acho terrível isso, não acho bom nenhum desses 2 casos que você disse. Porque morreu assim ou morreu assado. Gente, já desencarnou. Sabe? Se existe uma suspeita, procure a polícia, faça direito, mas não fique falando. Isso vai atrapalhar demais a evolução do espírito que se foi, tá? Atrapalha demais. Olha, eu tô tentando achar aqui a resposta dela, né? A viúva do Zé Rico estava com problema... A viúva do Zé Rico contou detalhes da relação
com o cantor, com a família. Ela disse que ele era simples, a vida dele era ouvir som, ele sempre foi assim. Uns 10 anos antes dela engravidar, que foi por fertilização, ele chegou a comprar um par de botas estranhas, uma rosa e a outra marrom. Ele era doido mesmo, né, nessa história de visual. Ele agia de uma maneira estranha e guardei aquilo. Anos depois nós tivemos a criança, as crianças. Olha que história, gente. Isso daí também é uma coisa pra gente parar pra pensar, não é? Presta atenção, Márcia. Você viu que ela fala que ela engravidou por fertilização, bebê de proveta. Ele pegou, não sabe por quê? Mesmo naquela época, ele chegou a comprar um par de botas esquisitas. Uma bota era rosa, outra bota era marrom. Ela diz, ele agia de uma maneira estranha. E eu guardei o par de botas. Anos depois, nós tivemos as crianças e foi uma menina e um menininho que hoje são adolescentes. Doido isso, né? Muito, uma premonição. Com certeza, né? As botas diferentes, né? O que simboliza assim, uma cor-de-rosa. Né? Que tipo assim, é a menininha, né? É o anjinho da menina. Outra marrom, pode ser sim, quer dizer, existem algumas coincidências que não são coincidências. Pode ser sim real, quer dizer, ele teve um insight de que ele teria duas criancinhas, um menininho e um diferente do outro, por que não? Isso acontece muito. E as pessoas criam muito filhos. Acho que é demais. As pessoas às vezes, isso no dia a dia acontece muito, essas coincidências, essa leitura, a pessoa tem que ter em casa. Eu acho assim, veja o que está acontecendo na tua vida, que sempre a gente tem alguns insights, a gente tem algumas coincidências que não são coincidências, são leituras cósmicas. Super legal. É muito legal, realmente. E assim, a gente acha que mulher é que tem mais esse tipo de intuição, tem um anjo que sopra no ouvido qual é o sexo da criança, mas olha o que aconteceu com o Zé Rico. Tem uma passagem do Rafael William também que vai estar no livro, que assim, o bebê estava para nascer, o primeiro filho dele, agora vai nascer a Laurinha em maio, e ele teve um sonho, ele se viu na maternidade, com o bebê no colo, o bebê já tinha um nome, ele não sabe como o bebê contou pra ele o que foi aquilo, mas ele sabia que o nome do bebê era Cauã, que era então um menino, e ele acordou com isso na cabeça, ele já sabia o sexo do bebê e já tinha um nome esse bebê, que ele respeitou e deu para a criança, que é Cauã, né? Então veio pronto para ele assim o que se tratava desse bebê. Então é mais um homem tendo esse ele tipo é sensitivo, de intuição. com certeza. Você já tinha falado, né? Eu já estive com ele, que ele foi gravar para o programa dele comigo. Eu aprendi a admirar aquele menino. Ele é sensitivo, muito sensitivo. Por isso que lembra que eu te falei que ele não gosta de lidar com esse lado mas ele espiritual. É sensitivo. Ele fica aí. Acredita nessa intuição masculina para sexo de bebê? Eu acredito muito em premonição. Acho que a gente tem essa capacidade. Muita gente tem premonição e não acredita. Mas eu estava ouvindo a conversa de vocês agora, Sônia, e me veio um detalhe assim, só para a gente engatar essa conversa. Claro. Quando a gente fala de karma, como tem gente que sofre uma vida, né? A Márcia estava falando que se você fica remoendo a pessoa que morreu, a pessoa não vai embora. Imagina, eu lembrei agora, me veio na cabeça a Elisa Samúdio, que é uma moça que sofreu na infância, na adolescência, na juventude e mesmo depois de morta. Ela não consegue ter um descanso, né? Parece que é um karma que a pessoa tem de sofrimento. Né? É verdade mesmo. Karmática, sabe que a viúva Berenice, a viúva do Zé Rico, ela contou, inclusive, para o Gugu, como é quem estava com o Zé Rico no quarto no momento em que ele morreu. E a Berenice diz que o Zé Rico morreu na UTI, só tinha equipe médica mesmo, e ela fala, é por isso que eu fico sentida. A gente não esperava que isso acontecesse. Estava aguardando ele para ir a São Paulo procurar outros recursos, mas o médico dizia que era um risco tirar ele do hospital. Esses últimos 2 shows ele fez de teimoso. Ele já foi com problema. 1 mês e meio antes, o Zé Rico passou por um cateterismo, que é aquele exame invasivo que avalia o funcionamento do coração. Depois que ele fez o cateterismo, ele estava muito bem. Ele saiu super bem da cirurgia, ele chorava de alegria e até tirou fotos com o médico. Disse que nunca respirou tão bem. E a mulher do cantor falou mais sobre os últimos dias dele. Ela diz, teve uma noite que ele ficou com as pernas para baixo. A perna começou a inchar e doía muito, foi em Boituva. Ele já estava ruim e piorou. O que aconteceu? Ele passou na casa de um amigo e no castelo. Eu não sei direito, mas eu soube que fizeram uma compressa de água quente na perna dele. Ele fazia isso mesmo, porém,
Quando se tem diabetes, a pele fica mais fina. O que aconteceu? Passaram álcool em cima daquilo e uma pomada. E a perna começou a ficar escura e nós achamos que era trombose. Inchou e ficou escura. Ele chegou com a perna inchada, ele voltou do último show de Osasco, que já não estava muito bem. Quiseram levar o Zé Rico para o hospital, mas ele não quis. Ele não conseguiu dormir à noite. Ele tinha muitas dores. A ferida se tornou uma bolha e ficou só a carne viva. Então, de manhã, ele foi ao hospital, porque ele amanheceu mal. Após alguns exames, o doutor falou que o quadro dele estava melhorando, que os exames estavam estabilizando, mas aí ele acabou morrendo, né? A morte de José Rico, para ela, é rodeada por alguns mistérios. Ela diz, a perna dele estava toda inflamada. Essa história não ficou 100% clara, mas deu a entender que ele acabou pegando uma infecção hospitalar. Eles disseram que aquela bolha que estourou deixando a carne viva foi a porta de entrada da bactéria. Me disseram para rezar, para que não subisse a infecção. O que entendi é que subiu. Enfim, isso afetou tudo. Eu sei, ele estava com os olhinhos virando, sabe? Acredita que ele tenha ficado cego e ela acredita que ele tenha ficado cego. Ele pode ter perdido a visão nos últimos instantes de vida. Uma coincidência com a letra Estrada da Vida, que traz, da música Estrada da Vida, que traz na letra versos como: minhas vistas se escureceram e o final dessa vida chegou. Nossa, muito triste tudo isso, né? Qual é o pequeno detalhe do velório, diretor? A única pessoa, é verdade, né? E no velório, a única pessoa que foi lá se despedir de apresentadores de TV, o Gilberto Barros foi e também foi o Ratinho. Eles é que estavam lá, na verdade, né? Então tá aí. Muito triste, ó. O Ratinho fez questão de comparecer, quer dizer, ele vivenciou não só uma amizade muito especial com o milionário, como sentiu de perto a morte, foi se despedir do Zé Rico, né? E mesmo assim, na hora de tomarem uma decisão, não foi a que ele esperava. Na verdade, ele está muito magoado com tudo isso até agora. Mas o nosso assunto aqui é outro, essa história de repente, até a morte do Zé Rico ter coincidência com os versos do maior sucesso de Milionário Zé Rico, Estrada da Vida, porque a mulher diz, além dos mistérios que cercam a morte, porque só tinha ele e os médicos, ela acredita mesmo que tenha havido um erro, tenha havido a tal da infecção hospitalar e que isso tirou a vida dele. Esse tipo de suspeita dá margem à investigação também ou não? Só se fosse uma coisa mais criminosa. Agora que você leu aí, o que dá a impressão, ele teve problemas que podem ocorrer durante um tratamento e veio a falecer. A doença estava assim realmente debilitado, como você acaba de dizer. Aí a pessoa, infecção. Não é porque está no hospital, gente. Você pode estar no melhor hospital do mundo que você não vai morrer. Cada um chega à sua hora e principalmente quando a doença ela é grave. Agora, tem uma pergunta para a Márcia aqui, que eu achei muito interessante referente a esse assunto, que fala o seguinte, Sônia, pergunta para a Márcia. Márcia, quando a pessoa morre e ela não se desprende da terra, ela pode, de alguma maneira, atrapalhar a família aqui, mesmo sem ela querer? Muito. É o famoso obsessor. Quer dizer, ele não quer atrapalhar, mas ele vai dormir na cama que ele dormia, portanto tem uma pessoa dormindo na cama e ele deita em cima. Vai atrapalhar energeticamente. Ele vai sentar para almoçar com a família, vai atrapalhar. Um morto nunca pode estar entre nós. A energia dele é da morte. Ele já não faz mais parte desse plano. Então, coitado, mesmo que ele não queira, a família inteira, entre aspas, adoece espiritualmente. A família inteira vai ter problemas de calafrio, vai ter briga dentro de casa, ninguém está entendendo, mas alguma coisa está errada. Então começa todo mundo com encrenca, um negócio de queimar a lâmpada dentro de casa, com certeza, porque a energia desse morto não é boa. É um morto, gente, ele não pode. Infelizmente, hoje ainda, de 60% a 70% das pessoas que morrem voltam para dentro da casa delas. Isso é terrível. Isso se chama obsessão. Por isso, a gente tem que viver bem para partir bem. Márcia, e as roupas da pessoa falecida? Muita gente guarda no armário, muita gente quer dar para as pessoas amigas ou até parentes usar. O que você recomenda? As roupas têm que ser dadas para pessoas que não conhecem a pessoa. Para a pessoa que usar, eu estou com a roupa do meu pai. Pode parar.
Se o teu pai estiver mal, ele vai chegar e falar, olha, meu filho com a minha roupa, sabe? Vai criando aquela situação. Então, dê a roupa para alguém, vá para um lugar onde as pessoas que não te conhecem, não conheciam o defunto, dê todas as roupas. Colchão, então, pelo amor de Deus, desencarnou alguém, dê o colchão. O colchão tem a digital do desencarnado. Ele ficou anos e anos naquele colchão. Então dá para alguém que não conhecia o desencarnado e faz, sabe, recicla a energia da casa, tanto mental como espiritual e física, né? E nesses tempos aí que acabou mais uma edição do Big Brother Brasil, tem um ex-BBB contar uma história que também mexe com a cabeça de muita gente. O Daniel Guivaert diz que o pai sentiu a presença da filha morta, segundo o site Ego. Daniel contou ao Ego que um dia após a notícia da morte da sua irmã, Daniela, de 28 anos, seu pai, o ufólogo Ademar José, sentiu a presença da jovem. O ex-BBB, que integrou a casa de vidro do BBB 9, diz que Ademar, o pai dele, ao acordar no hotel em que está hospedado, onde a família mora no Mato Grosso do Sul, sentiu um calor no corpo e a certeza que a filha morta num acidente de carro na noite de sábado está bem. Ela morreu, é recente isso, ela morreu no último sábado, então no último dia 7, e ele sentiu a presença dela. Meu pai diz que sentiu a presença da Daniela, seu quarto estava gelado por causa do ar-condicionado e ele teve uma sensação de calor, seguido de uma certeza que minha irmã está bem espiritualmente. Hoje tivemos uma reunião aqui na revista UFO, que é a revista de objetos não identificados, na qual ela era diretora, e ele diz que seguirá o legado que Daniela deixou, a organização e o sucesso da publicação. Minha irmã levantou a revista e ele contou que os pais vêm buscando conforto na religião. A mãe, a Deise, é kardecista e o pai é espiritualista. Por causa disso, acreditam que coincidências não existem. E o ex-BBB diz: meu pai, que é separado da minha mãe há 20 anos, mora em Curitiba, e a gente aqui no Mato Grosso, ele raramente vem para cá, só nas festas de fim de ano. Excepcionalmente, na última sexta-feira ele veio para gravar com um spot espetacular e nesse dia tivemos o último encontro em família, quando jantamos juntos, eu, minha mãe, ele e minha irmã. Último jantar, ele foi para lá, Mato Grosso, na sexta. Ela morreu do acidente de carro no sábado. Daniela era formada em administração. No dia do acidente, voltava com o namorado de uma reunião com seus ex-colegas de faculdade da turma que se... Mas o que impressiona é isso, né? O pai ficou hospedado num motel lá na cidade deles em Mato Grosso. No quarto, apesar do ar-condicionado, ele sente um calor e uma certeza, né? Veio na sexta-feira, que foi o último almoço em família, e depois eles acham que realmente era o espírito dela. O Daniel diz: sou espírita e fui rezar. Rezar para me fortificar. Rezei para a alma aliás, o pai, né? O Ademar. Sou espírita e fui rezar para me fortificar. Rezei para a alma da minha filha e depois eu me acalmei. Mas acho que o pior ainda está por vir, contou em meio às lágrimas. Em seguida fez um pedido emocionado: por favor, orem pela gente, né? Que coisa impressionante essa história. O cara mora em Curitiba, separado da mãe do Daniel há 20 anos, resolve ir para lá numa sexta-feira, lá para o Mato Grosso, e foi o último jantar em família, né, Márcia? Muito lindo. É assim, você vê, pela forma como essa família entende da espiritualidade e pela forma que essa menina chegou, com calor. Eu sempre digo, espírito que não tá bom é com frio que chega. Pois é, ela veio de um também, plano, né? Morte e ela trabalhava com UFO, quer dizer, são pessoas acostumadas com o universo invisível, né? Que para eles a comunicação é normal, pelo que eu entendi nessa família. Então, assim, ela veio com aquele amor, com aquele carinho. Foi permitido, porque não é assim. Nós, quando vamos para um plano melhor, nós temos mentores, eles trazem a gente, para a gente não ficar tão emocionado. Então ela veio com os mentores, ela abraçou com certeza o paizinho dela, e ele sentiu aquele calor, mesmo, sabe, aquela coisa gostosa. Isso significa que essa menina, com certeza, está bem. Com certeza, veio apenas visitar
os pais. E isso costuma Meio acontecer. consolar, dizer Você lá assim. fala assim, olha, eu tô bem, eu tô aqui. Às vezes é só o cheiro da pessoa. Tem gente que liga para mim e fala assim, eu senti o cheiro da minha mãe, eu não tô louco. Então, realmente a pessoa passa por ali para dar um conforto, para dizer, olha, a vida continua, vamos em frente, eu tô aqui. Isso dá bem-estar. Diferente do morto que não aceita, dá mal-estar na família. Coitado, mesmo que ele não queira. Você entendeu? Todo mundo ali está no lugar errado, né? Pois é. Mistura energia. Exatamente, mistura energia, fica terrível. Nesse caso, uma graça. Linda essa família, maravilhosa no âmbito espiritual e com certeza tiveram comunicação. Tá certo. Quer dizer alguma coisa? Não, Sônia, tem alguns seguidores que dizem o seguinte, perguntam para a Márcia o seguinte, olha, Márcia, como é que eu diferencio uma coincidência ou de algo que realmente foi para mim de um parente? Bom, responde que depois eu vou chamar a nossa primeira história de hoje, não é? Sobrenatural, tem a ver com uma noiva e vocês vão saber já. Não tem nada a ver com a Pascoalita, não, é outra coisa, é aqui no Brasil mesmo, né? Pode dizer. Ela quer saber como ela define o quê? Se é uma coincidência para que ela aprenda alguma coisa com aquilo, uma premonição. Ô, gente, quando é uma premonição, é certeza. O coração da gente sabe, é uma certeza. As coincidências não são coincidências, são acontecimentos reais que nos levam a pensar em outras coisas ou mudar o rumo da vida da gente. Olha, furou o pneu, você vai chegar 10 minutos atrasado no emprego. Tá bom, quem sabe, né? Naquele horário ele não ia passar um farol vermelho ou ia bater o carro. Então, existem as coisas de premonição com consciência, a gente sente aqui. É fácil, gente. A gente não sente aqui, é no coração. É fácil de decifrar. Essa é a maneira, né, de se saber, porque já vem pronto, né? O sentimento já diz tudo. É outra linguagem, mas você entende. Você exatamente. Entende realmente. Vamos com Cíntia Lima. Essa história que tem a ver com neblina, tem a ver com uma noiva, tem a ver com um amor muito complicado. Você vai ver tudo agora. A Vila de Paranapiacaba surge no século XIX justamente em virtude da primeira ferrovia paulista. Mas por que ela é cercada de tanto mistério? Por que tantas lendas urbanas? O que, na verdade, cerca essa vila? Que mistério é esse? Muitas histórias são verídicas, são reais. Os moradores acreditam, acaba sendo também um lado turístico que atrai muita gente para os locais. As pessoas ouvem barulhos, veem vultos. Por que tanto mistério? Lógico que eu não tenho a explicação, mas que a gente tem uma outra lenda urbana agora temos. E em virtude da neblina, que é bem característica aqui da Vila de Paranapiacaba, até pelo relevo onde ela é localizada entre o Planalto, entre o mar. Então é muito natural todos os dias a neblina. Muitas vezes ela é densa de você não conseguir enxergar 1 a 2 metros na sua frente. Hoje ela está mais simples, mas em virtude desta neblina existe uma lenda também, e muito forte, uma das mais famosas aqui na Vila de Paranapiacaba, que é o véu da noiva. E ó, Douglas, vem cá. O Douglas é um guia de turismo, estudioso, apaixonado também pelas histórias e o que acaba dando mais crédito a tudo isso, porque é muito mistério nessa vila. Você tem noção disso, né? Tenho total, porque eu sou filho de ferroviário, né? Então essas histórias são contadas de vô para mãe, assim por diante, como se fosse uma geração de histórias da Vila de Paranapiacaba. São tantas. É interessante isso. A gente está caminhando agora no Castelinho, que foi a casa do engenheiro-chefe, né, da ferrovia. Morava com a família, os filhos, a esposa. Tudo aqui é patrimônio cultural. Tudo aqui tem muita história, energia. Será que a gente pode usar esses termos? Porque dá para sentir isso quando a gente vem a essas casas ou ouve essas histórias. É natural, né, Doug? Cíntia, acredito que os termos são perfeitos. Praticamente são os mesmos que eu uso. Você está conseguindo sentir a essência da Vila de Paranapiacaba. Existe, ela é forte, né? Ela envolve a gente pelas histórias, pelo mistério. E essa do véu da noiva é uma das mais famosas. As pessoas ficam impressionadas e você conta de uma forma assim, porque ela é real, né? A gente pode dizer que ela é real porque é a herança dos ingleses, segundo as pessoas mais antigas, que é a neblina que ficou depois deles irem embora, que é a neblina que é o véu da noiva, a filha do engenheiro-chefe. Uma das filhas, a gente tem a imagem até, é muito interessante ver essa foto, né, da família reunida, da presença forte dele, o patriarca, e sério, e da filha apaixonada, e essa história, ela envolve amor proibido. Ela envolve final trágico,
E praticamente as histórias de amor, quando terminam dessa forma, até a gente fica meio mexido, né? Parece que a gente está assistindo um filme. Que história é essa? Que lenda é essa do véu da noiva? Essa é a lenda do véu da noiva. Ela não chega a ser tão tenebrosa quanto as outras, mas sim mais romântica. É um romantismo trágico. Muito trágico esse romantismo. A gente costuma dizer para as pessoas de que o chefe que morava nessa casa com seus 9 filhos, uma de suas filhas se apaixonou por um funcionário. Começa aí a nossa grande história de amor. Ela, rica, ele pobre. Ela, protestante, ele católico. Ela, filha do chefe, ele, funcionário do pai dela. É um tabu até hoje. Até hoje, se você parar pra pensar, é um amor difícil. No século XIX, muito. Totalmente, muito mais. Pleno 1867, essa casa é de 1897. Essa casa. 30 anos depois da inauguração. E mesmo assim guarda toda essa energia, essa contação que é o véu da noiva. Tem imagens lá de dentro dos quartos, hoje é um museu. E essas imagens vão passando enquanto você está contando a história, a gente vai absorvendo isso. Então existia esse amor proibido. A filha do homem rico, do chefe, do engenheiro-chefe, protestante e apaixonada por um operário, um homem simples. Se apaixonaram, mas era um amor proibido mesmo? Era um amor proibido por todos esses fatores que eu citei pra vocês. E o mais importante é que mesmo com tudo isso, não resistiu. O amor falou mais alto e eles começaram... Como a Juliette. Totalmente, eles começaram a namorar escondidos. Mesmo com toda a diversidade, Tudo contra tudo. tudo e todos, eles continuavam namorando até o momento que ele a pediu em casamento. Ela negou a início, mas o amor, mais uma vez, estava ali e ela resolveu aceitar. Naquela época, as mulheres eram prometidas para os seus maridos, né? Jamais uma mulher de uma filha de um chefe iria casar com um funcionário. Simples, Né? Até que uma hora ela Aceitou. E o casamento estava tudo marcado, tudo certinho. E eis que entra na nossa história a pessoa que traz o conflito. Sempre tem. Eles chamavam ele de pica-fumo, que era uma pessoa que brigava com todo mundo. Era o X9 da época. Fofoqueiro, destruidor, invejoso, tudo isso, né? Próprio. Ele, sabendo do casamento que ia acontecer, subiu nessa casa e bateu 3 vezes na parede para poder entrar. O chefe levantou super bravo. A hora que olhou que era ele, ficou indignado de ver ele na frente da casa, todo sujo de graxa. Um outro homem simples. Totalmente, numa casa, num castelo, como é conhecido hoje, né? O castelinho. Isso. E contou pro chefe do casamento. A filha vai casar com um operário. Vai casar. O chefe na hora chamou seu segurança, seu capataz, e o segurança era amigo do noivo. Correu na casa do noivo e falou: meu amigo, cancela tudo, põe a roupa de graxa, corre lá pra conversar com o chefe, porque senão você vai perder seu emprego. Não deu outra. Ele fez isso, Cíntia, subiu mais uma vez, reza a lenda que ele bateu mais 3 vezes na porta. Aí na terceira vez a porta abriu sozinha, rangendo. E lá de dentro uma voz gritou: pode entrar. O funcionário, com medo de entrar todo sujo, tentou ficar na porta quando eles já gritaram: mandei entrar. E ele entrou. Quando ele entrou, ele recebeu a notícia do chefe que ele tinha que ser obrigado a descer no primeiro patamar, praticamente em Santos, para arrumar os cabos de aço. No dia do casamento dele. No dia do casamento. Como era o vestido da noiva? Era tão lindo, reza a lenda, que o seu véu de noiva vinha até os pés. A sua grinalda metros de distância. Bem branco, mais branco que um tecido. Eles falavam que parecia mais uma nuvem do que um tecido. Ela tava linda, pronta para casar. As ruas da vila eram todas de piche. Então, para não sujar o vestido branco dela, colocaram ela no ombro e levaram até a igreja. E ela estava esperando por ele. Pronta, linda, apaixonada. E ele aqui, tendo que seguir as ordens do pai dela, o chefe, para que fosse até Santos. Exato momento, sem poder avisar ninguém, nem ela, nem ninguém. Quem que volta pra nossa história, Cíntia? X9, o invejoso. Ele não se aguentou, foi até o cemitério, passou escondido na sacristia e sussurrou no ouvido da noiva. Lá na igreja, sem ninguém ver, atrás dela ele disse: ele tem outra namorada, ele tem uma amante. Ela olhou para trás, quando viu que era ele, indignada, pediu para ele sair. Mas ele gritou para todos os convidados: o horário vai dar e seu noivo não vai chegar, porque ele está agora lá embaixo com a sua amante. E ela foi atrás dele? Foi atrás na hora, sem que ninguém visse, desceu atrás do seu grande amor. Procurou por todos os lados no primeiro patamar, mas quis o destino que eles não se encontrassem, porque ele tinha acabado de subir atrás do seu grande amor. Ele atrás dela, ela atrás dele, aquele desencontro de filme mesmo. E chegou lá embaixo e procurou, quando ela estava já desistindo, acreditando que ela não estava sendo traída, não se sabe por que um dos funcionários comentou com ela que seu noivo tinha acabado de sair de lá.
Sujo de graxa. Todo sujo de graxa. E ela imaginou, não pode ser, então ele não vai casar comigo, ele não estaria vestido assim. Isso mesmo, Cíntia começou a chorar e aos prantos ela correu até umas pontes chamada Ponte da Grota Funda. Pra onde é? Pra que lado que é? Sentido mar, descendo pra praia. Foi pra esse lugar bem alto. 60 metros de altura praticamente. Desiludida, acreditando que estava sendo traída, subiu em um cabo de aço, no outro cabo de aço, abriu os seus 2 braços e se jogou na linha férrea. Consigo imaginar o que essa mulher sentiu. E ao mesmo tempo, dizem que a lenda, antes que ela chegasse no chão, eis que bate um vento tão forte que começa a soprar ela do primeiro para o segundo, para o terceiro, até aqui em cima, no quarto... Nossa, até eu agora. Até aqui em cima, no quarto patamar. Nisso, 5.000 pessoas que trabalhavam pararam. Tinha 5.000 pessoas aqui na vila na época. Hoje nós somos em 1.000 habitantes, eram 5.000, Cíntia. Todos os 5.000 pararam arrepiados, olharam para o sol e viram que o sol estava sendo tapado, invadido por uma neblina branca. E na frente da neblina, o véu de uma noiva. Exatamente nesse momento, pela ponte, passando o noivo. Eis que a neblina passou pelo noivo, o noivo sumiu e o sol voltou a brilhar. Pois é, já tenho minha opinião aqui, mas vou falar com a Márcia Sensitiva, com o Jorge Lordello, e aí eles falam o que eles acharam dessa história. O importante é que, mesmo para quem não acredita, tem dados de realidade no meio disso. A casa, a ponte, né, o primeiro patamar para onde o noivo teve que descer, tudo, o cenário é absolutamente real. A Cíntia Esteves é um guia turístico, ele cresceu nessa cidade, ele sabe todas as histórias, porque essa é uma delas, viu, gente? Tem outras. E o curioso, o que deixa de medo e que até hoje assombra é a neblina, que quando ela vem, seria porque a noiva está triste e ela vem buscar um noivo para ela, já que o dela, no dia do casamento, não é, acabou sumindo e, na verdade, por força de uma ordem do próprio pai dela, que não queria esse casamento de jeito nenhum. Imagina, a filha do dono da empresa casar com o empregado, para eles era o fim da picada. E aí a história realmente terminou tragicamente. Márcia Fernandes, o que pode ser real, o que é lenda, aquela história de que ela voou, subiu do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto patamar por causa do vento, me convenceu muito não, mas a gente sabe tem um fundamento. Ela suicida, aí. Né? Uhum. Ela não voou para lugar nenhum, ela foi para os quintos dos infernos mesmo, como vai o suicida. E a gente tem que... Tadinha, Márcia, se a gente falar da noiva, coitada. Mas veja bem, o suicida, ele vai, vamos falar assim, inferno não, mas ele vai para o umbral, lá embaixo, ele fica mal, ele fica anos e anos sofrendo, porque não pode tirar a vida, é contra, assim, espiritualista sabe do que eu estou falando, não pode tirar a vida. Então, eles vão ficar no umbral, e olha, para tirar do umbral, você não imagina o quanto precisa de oração. Então, eu acho assim, esse véu essa neblina, não tem nada a ver. Eu acho que ela, tadinha, em todos os momentos, ela fica aterrorizada e passando aquele momento da morte dela. Então ela está por ali mesmo, ela é uma alma na escuridão. Ela é uma alma, Deus me livre de ter uma alma dessa por perto, que precisa de oração. Toda hora ela vai lembrar que ela estava com o véu, que ela estava na igreja, enfim, e que ele não apareceu. Dela vir buscar um noivo para ela, não, dizer, os rapazes noivos da cidade que se cuidem, foi mais ou menos isso que o guia disse, né? Não, ela não quer, tadinha, ela não quer noivo nenhum. Ela quer dela, né? Ela quer, isso que é o pior, ela continua querendo, na tela mental dela, que não teve como sair ainda daquele momento, ela continua querendo aquele homem. E a maldição também, né? Porque foi jogada uma maldição em cima dele. O pai jogou uma maldição em cima desse casal. Então a gente tem aí a maldição, que é terrível, a falta de amor total desse pai por essa filha, e essa menina tão linda ter perdido a vida. Então eu acho que ela é um espírito vagante, é um espírito que precisa demais de oração. E eu acho também que quando a neblina vem, o pessoal, porque a neblina parece um véu, né? Sim. O pessoal fala assim, ai, a noiva tá por aí. Aí é pior ainda. Ativa a presença dela. Então, sabe, ativa, ela fala, não, eu estou aqui. Então, eu acho que a gente tem mais que orar e pedir a Deus para ninguém
que ninguém cometa o suicídio. É uma triste história. Você vê, essa moça tinha tudo para ser feliz. Muitos componentes. Ela existiu de mesmo. verdade. Tem a foto dela quando criança. Vocês viram ali, a casa existe, ela é aberta à visitação. Inclusive, seria essa menininha que vocês estão vendo aí nessa foto em família, não é? Quer dizer, todos os dados de realidade estão aí. Uma coisa que chama atenção, que é importante esclarecer, que de repente, para nós, isso é uma história do começo do século passado. Para a menina, para a moça, para a noiva que se matou, esse espírito que pode estar vagando por lá, a sensação dela pode ser daquele momento ainda, de que ela está vivendo aquilo ainda, né? É diferente o tempo da gente. O tempo e o espaço não existe, né, na consciência cósmica. Então, como ela não se tratou, quer dizer, ela não foi cuidada, ela está lá revivendo aquele momento né? Crucial, tadinha, aonde ela foi para se matar. Então, assim, poxa vida, vamos libertar essa alma, sabe? Eu sei que a cidade toda tem medo dela, mas assim, façam 16 missas para essa pessoa. Só isso já ia libertar uma história de tantos anos. Pois é, essa alma precisa de luz. Tá. Quando eu disse inferno, me desculpe, eu fui muito... Não, ela está nas trevas, vamos dizer assim, coitada. Ela está na treva mental. Ela não saiu dessa história, olha quantos anos. E isso se chama tormenta espiritual. Então ela precisa, sim, de oração, sabe, a turma, sabe, o Salmo 66, nesse caso, se tiver gente interessada. Mas isso é a cidade toda que tem que fazer? Nossa, você já imaginou? Uma cidade toda, marcar uma hora, ter um programa lá de rádio, ou sei lá, eu falei assim, nesse momento, legal, não é legal? Tem uma emissora não lá, tem? né? Vamos nesse momento orar para a pessoa assim, 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 todos quem em faz casa. todo mundo ao mesmo tempo, né? Essa egrégora de amor e paz vai pro coração dela e ela vai chorar muito e vai falar, quer saber? Aceitei isso, não quero mais viver isso, agora eu vou embora. Aí ela, sabe, aí ela tem a paz que uma alma tem que ter. Agora, por que ela procura ele, se ele também já deve ter passado dessa para melhor há muito tempo? Eles já não teriam se encontrado num outro plano? Aí é que está. Ou ela está prisioneira aí mesmo? Quando a pessoa se suicida, ela vai para um plano, um umbral terceiro, digamos assim. É muito ruim. Esse moço não foi para esse plano. Então ele está no Japão, ela está na China, digamos assim. Então ela está lá embaixo na escuridão e ele, já deve ter sido abençoado, já foi, já está, pode até ter reencarnado. Então como é que essas almas vão se encontrar? Não tem jeito da gente encontrar com quem se suicida. Por isso que a gente tem que orar para que essa alma saia lá, é muito ruim, lá daquele umbral e venha de novo para a luz, entendeu? Agora, Sônia, tem um detalhe, isso é importante. Lendas urbanas ocorrem em cidades pequenas. Quanto menor, mais lendas urbanas tem. E a cidade encolheu com o tempo. 5 mil habitantes, agora tem 1.000 habitantes. Porque desativou praticamente. E toda vez que acontece um crime grave, um crime de sangue, um crime de morte, quando acontece um amor mal feito, o que a gente chama de amor proibido, e acontece um grave crime naquele local, aquele fato, Sônia, é remoído durante anos e décadas. E sabe aquela coisa, aquela história, ela vai se propagando e as pessoas vão criando no seu imaginário algumas coisas que aconteceram e não tem como tirar. Na cidade grande é diferente, ocorre um crime grave hoje, daqui a 10 dias ninguém está lembrando mais. Então, me dá a impressão que nesse caso lá, o fato que aconteceu, que deve ter sido gravíssimo para aquela época, para aquela comunidade. Sim, imagina, né? Então, eu acredito que a história, ela aconteceu, talvez até assim mesmo, mas com o passar dos anos, é aquilo, quem conta um conto, aumenta um ponto. E ela foi crescendo e misturou muito de fantasia aí, não é? As pessoas foram acrescentando dados e virou uma história simplesmente apavorante. Então, não sei também se as pessoas querem ir de Paranapiacaba se verem livres da noiva. Parte da cidade. Já faz parte da cidade, na verdade. Ela virou da família de todo mundo, assim, entre aspas. Né? Mas não pode. Mas não pode, na verdade. De jeito nenhum. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma coisa que eu tinha achado aqui muito legal, ficar até a história dos cães, que eles eram cães abandonados, eles apareceram no funeral da mulher que dava comida para eles na rua. Foram todos juntos, não se sabe como é que eles encontraram o funeral. Olha as fotos, gente, como são impressionantes.
Eles eram cães de rua, ela alimentava, eles foram pro funeral dela, invadiram lá, chegaram lá. Essas coisas eu acho muito lindas, na verdade, tristes, mas bonitas. Olha, essa história é comovente, vocês viram as fotos, uma cena de emocionar, de cortar o coração mesmo. Cães cabisbaixos, espalhados pelo chão de um velório e com ar de tristeza. Eles apareceram no funeral da mexicana Margarita Soares, de 71 anos. Esses cães, que eram cães, são cães de rua, mas ela dava comida para eles, ela que alimentava esses cães. Eles ficaram ali a madrugada toda, até o momento em que o corpo foi levado para o local da cremação. E a própria filha da Margarita, a Patrícia Urrutia, que deu entrevista aos jornais do México, ela foi categórica, ela disse: ninguém levou esses cães até lá, eles apareceram, eles foram sozinhos, eles ficaram até o momento que o corpo saiu para a cremação, como se eles entendessem mesmo que ali era o fim, que eles estavam ali só para uma despedida, para um adeus. Eles se aproximaram das pessoas, ficaram ali, subindo às vezes no colo de um, de outro, mas a maior parte do tempo assim mesmo, espalhados pelo velório, dormiram lá, passaram a madrugada se despedindo daquela que dava comida para eles. Quem será agora, que deve estar dando alimento para esses cães? Impressionante, Márcia? É assim, é lindo, coisa mais linda, canina, é uma coisa. Os animais não têm ego e têm amor, Então eles nos amam incondicionalmente. E os animais, eles são protegidos por um santinho chamado São Lázaro. E São Lázaro é o santo que nos ajuda na nossa passagem. Então, eles sempre estão acompanhados de São Lázaro. A impressão que me dá, e São Lázaro que chega e nos leva para outros planos. Então, o que acontece? A impressão que me dá é que não só eles estão ali, mas também São Lázaro ali presente, agradecendo essa senhora o que ela fez. Então, isso é um amor incondicional, é a presença, com certeza, de Lázaro no momento da passagem dessa senhora, ou seja, uma passagem abençoada, uma passagem amada, quer dizer, ela foi amada demais, por eles, e eles estão ali agradecendo realmente. Isso é sensacional. É uma despedida mesmo, Muito lindo esse tipo de coisa, Lundelo? Pra gente que tem cachorro, então, isso, dói mais o coração ainda. Sônia, a Márcia falou uma coisa importante, O cachorro, ele te ama incondicionalmente. Isso realmente é fato. E tem outro ditado antigo, que a gente fala da fidelidade canina. O cão, ele é fiel com o dono, ele é fiel com aquele que te trata bem. E eu acredito piamente, Sônia, que os cachorros sentiram a falta, a perda da dona, porque apesar dela não estar com os cachorros em casa, ela fazia o que podia para esses cães. E os cachorros são muito espertos. O cachorro sentiu que aconteceu alguma coisa, Sônia. Exatamente. Eles sentiram que aconteceu alguma coisa, porque o cachorro percebe a movimentação diferente na casa. Antena, e devem ter visto o corpo dela sair. E aí começaram a ir atrás dessa pessoa. Exatamente. Até chegar no ponto que chegaram no velório. E foi, para mim, um cachorro atrás do outro, em comunhão ali de vontade. E a gente percebe pelas fotos, Sônia, o abatimento que eles estão, assim como os seres humanos. Ele está muito tristinho mesmo. É como se fossem os próprios parentes abatidos ali, sentindo a falta de um ente querido. Eles estavam assim, completamente sentindo o peso do ambiente, toda a tristeza e a tristeza deles também. Olha, daqui a pouquinho vocês vão ver essa história de duas irmãs que morreram abraçadas num incêndio. O título está aqui em cima, a manchetezinha, vê se dá pra gente subir aqui. Irmãs morrem abraçadas em incêndio em João Pessoa. Testemunhas disseram que a mãe tentou arrombar o quarto das filhas, mas não conseguiu. E as duas estavam abraçadas, tão lindinhas elas, e a Márcia Fernandes vai comentar sobre isso, e o Jorge Lodelo também. Bom, continuando aqui, duas irmãs de 8 e 9 anos morreram abraçadas durante um incêndio que atingiu a casa em que elas estavam na comunidade do Riachinho, em João Pessoa, na Paraíba, na noite da última quarta-feira, dia 8. Segundo o Corpo de Bombeiros, as meninas dormiam em uma beliche e uma vela caiu na roupa de uma delas e o fogo se alastrou. Vizinhos tentaram apagar as chamas e a mãe tentou arrombar a porta do quarto, mas quando
eles entraram, elas já estavam mortas. O beliche desmontou e bloqueou a porta. Os corpos foram recolhidos, encaminhados ao IML, mas ainda não foi possível identificá-los. Seria preciso fazer o tal exame de DNA, isso já deve ter sido resolvido. O que chamou a atenção de todo mundo, que emocionou todo mundo quando conseguiram finalmente entrar no quarto e já era tarde demais, era o fato das duas terem morrido abraçadas. Isso é alguma coisa do destino, tem a ver com o mundo espiritual, ou só como pegou fogo na roupa de uma irmãzinha, a outra tentou abraçar para ver se conseguia apagar, ou as duas tentaram se abrigar, se defender do fogo, se abraçando uma a outra. Como é que você vê isso, Márcia? De qualquer maneira... Impressionou, foi uma imagem que impressionou todo mundo. Olha que bonitinhas. As duas abraçadas, ou seja... Essas almas a gente chama de alma idêntica. A gente tem uma turma que é alma idêntica, não existe esse negócio de alma gêmea, mas almas afins, almas nossas amigas, nossas companheiras. Então, poxa vida, na hora da passagem delas, elas se abraçarem para fazer a passagem junto, isso nos mostra que elas eram almas idênticas e que tinham que passar por isso e foram juntas para o plano astral. Então, o que mostra pra gente é que elas estão, essas duas almas, estão no mesmo padrão vibratório. Portanto, na hora fatal, elas foram ali, uma agradar a outra, uma abraçar a outra, dizendo, eu tô com medo, ou então vem cá que eu apago o fogo. Mas, de qualquer maneira, se abraçaram com muito medo, mas muito amor. E, com certeza, foram levadas para o mesmo plano espiritual. É muito linda essa história. Elas teriam o mesmo nível de evolução espiritual, exatamente, vamos dizer assim, elas estão na mesma etapa. Elas estão na mesma etapa. Então, veja, uma é mais nova, a outra é mais velha, mas não importa. Elas são almas com muita afinidade, que vieram para passar esse tempinho aqui na Terra, juntinhas. Tempinho mesmo, né? Pequeno, né? Quer dizer, elas tinham muito pouca coisa para resgatar ou para aprender. Pouca coisa para resgatar isso. Aqui, é mais ou menos isso. Não precisava, porque a Terra é um planeta de expiação e de provas. Nós estamos partindo para um planeta de regeneração, se Deus assim permitir. Então, elas não precisavam mais desse tempo da Terra para sofrer, digamos assim. E foram embora juntas e abraçadas. Foram para algum plano melhor e, com certeza, seguir a vida juntas, uma ajudando a outra, uma na evolução da outra, ajudando o plano, porque há vários planos no nosso sistema solar. Elas foram para algum lugar para estarem juntas e ajudar. Na casa de Deus há muitas moradas, né? Há muitas moradas, exatamente. Eu queria fazer uma orientação aqui. Me parece, não sei se é esse caso, mas muitos casos que eu vou relatar, é a questão de pessoas que colocam velas, principalmente para a questão de espiritualidade. A pessoa vai lá e coloca uma vela num pires. O que eu conheço de caso que pegou fogo, alguns mais graves, alguns menos graves, e alguns que levaram as pessoas à morte. Precisa ter muito cuidado com isso, principalmente se a pessoa não coloca a vela dentro de um copo. Porque você colocando dentro de um copo grande, se essa vela cair por algum motivo, ela cai dentro de um copo. Se você coloca a vela num pires, que é o que a maior parte das pessoas faz. Perigo. Um outro detalhe também, Sônia, em situações de perigo, afogamento em questão de fogo, é muito comum as pessoas, uma mais desesperada, se agarrar na outra. E aí o que acontece, Marcela? Ninguém consegue se livrar. Por isso que a gente sempre aconselha que em caso de afogamento, você não pode querer... para você socorrer uma pessoa que está se afogando, você tem que ser profissional. Porque o profissional, ele dá uma pancada na cabeça da pessoa para ela desmaiar. Porque o afogado, ele agarra em você, ele está tão desesperado, ele não solta mais. E ele te leva junto para o fundo. Mas eu acho que fica aqui um alerta para quem gosta de ter vela em casa. Veja como você está colocando a sua vela, porque muitos casos acabaram assim. Alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Tem uma seguidora, a Marcela, diz o seguinte: ela recentemente perdeu uma das pernas. E ela está tendo uma impressão que ela perdeu essa perna por causa de alguma coisa de errado que ela fez no passado. Ela tem essa sensação? Ela tem essa sensação. Isso existe ou é da cabeça dela? Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ou seja, você é dono do seu mundo, da sua vida. Faça o que a tua cabeça mandar. Porém, Deus também é muito justo. E aquilo que você fez, você terá que resgatar. É bem claro isso. Deus te dá o livre-arbítrio, mas Ele é muito justo.
O que você fez, você terá que resgatar. Eu acho assim, eu acho que é karmático. Poxa, tô no planeta Terra e vou perder uma perna? Caramba! É algum karma que eu trago de vidas passadas, é alguma coisa que eu tenho que expiar para melhorar o meu espírito. Então, até nesse momento, a gente tem que ser humilde e agradecer por ter perdido apenas uma perna e seguir a vida. Mas normalmente não, é karmático, não é acidental. Imagina que alguém vai me escolher, que Deus vai permitir, que o universo vai permitir que eu perca uma perna por nada. Não, existe uma história atrás desse perder a perna e porque eu perdi a perna. É a justiça de Deus. Você fez, você expia. Talvez, tá? Ela tenha prejudicado alguém, tenha até alguém perdido 2 pernas por conta dela. Deus é tão misericordioso que ela foi lá e perdeu uma. Existe assim, por exemplo, um exemplo, tá? Eu venho aqui e te dou um tiro, eu sou bandido e te dou um tiro na cabeça. Bom, eu vou ter que levar um tiro na cabeça. Mas vamos imaginar que eu morra e que eu me redima. E que eu volte para o planeta Terra e vou ser uma pessoa bacana, vou ajudar as pessoas, vou ajudar a minha comunidade, mas eu ainda tenho que levar um tiro. Só que eu vou ser tão boa que eu não vou levar o tiro, mas eu vou ter um derrame. Ou seja, é atenuada, digamos assim, o meu karma é atenuado pelas minhas coisas boas. Mas assim, você deu um tiro, então alguma coisa vai acontecer na tua cabeça. Passar impune nunca, né? Não dá, passar impune nunca. Não é justo, né? Então assim, por que a gente tem que ser melhor todo dia? Porque de repente você tem que ter, sabe, ficar sem as 2 pernas, meu Deus do céu. Ou perder todo o dinheiro que você tem porque você abusou da tua riqueza em outra vida. Então, sabe, existe uma única coisa que salva o homem, é o amor. Não tem outra. É o amor ao próximo. Então, ser bom é sempre bom. Você dilui seu karma. Tá? Certo. Olha, tem uma história do rosto do Cristo, é isso, né? Que vocês vão mostrar. O rosto do Cristo num morro. Você viu falar disso? Nossa, não vi. Vamos ver, tem alguma coisa, alguma ilustração? Nossa, é mesmo. Olha, mas isso pode ter sido esculpido numa pedra, Isso parece esculpido. Isso parece escultura, não tem nada de muito especial aí, não. Bonito. O que você acha, Lourdela? Não parece que seja uma coisa da natureza. O que me chamou a impressão, senhora, em cima, se você for ver, essa pedra tinha uma vegetação que foi cortada, essa vegetação, e aparece esse rosto. Né? A gente percebe na parte de cima que há uma vegetação ali. E ali acabou... E se a gente olhar direito, Sônia... Você acha que conforme foram detonando a mata toda, o rosto apareceu? Não é uma coisa que tem um esculpido na pedra. A gente percebe que, se você olhar direito, Sônia, a gente percebe que é a impressão mesmo, que me dá a impressão do rosto de Cristo muito triste. Sim, é verdade. Mas muito triste, abatido. É triste mesmo. Agora, metade ali ainda tem árvore, né? Metade do rosto. Ó, você vê que onde seria um outro olho, ainda tem árvore. Fico na dúvida, não tenho uma conclusão. Para mim, mais é uma escultura mesmo. Mas isso não é pedra, né? Aí parece um barco. Parece um barranco. Parece um barranco, na verdade. Parece que houve, na verdade, um deslizamento de terra e aí, por uma dessas deusdências, né? Como diz o Padre Antônio Maria, apareceu o rosto de Cristo. Não é uma escultura, porque aquilo não é pedra. Houve um deslizamento mesmo. E aí, tanto que uma parte ainda tem, né, a vegetação todinha. E eu volto aqui já. Tem uma história de uma Bíblia que é uma coisa impressionante também, que já nós vamos contar para vocês. Ladrão bota fogo em tudo, mas a Bíblia não queima. Já você fica sabendo com a sensitiva Márcia Fernandes, com Jorge Lourdela, especialista em segurança, mas também em assuntos espiritualistas. Ele é um estudioso desse assunto. Deixa eu voltar aqui para a gente falar dessa história de ação de bandidos, mas uma Bíblia não queima. Deixa eu ver aqui, vamos baixar aqui essa história. E é uma coisa impressionante mesmo, porque olha aí o carro, vocês estão vendo, ladrões queimam veículo roubado e o exemplar da Bíblia fica
intacto, segundo o site G1. O carro foi levado após assalto em uma fazenda de Promissão, no interior de São Paulo. Os moradores foram amarrados e presos num banheiro da casa. 3 criminosos invadiram uma fazenda em Promissão no último sábado, lá atrás, dia 4, né? Renderam e amarraram um homem e uma mulher juntos e os prenderam no banheiro junto com a filha do casal. De acordo com as informações da polícia, os ladrões furtaram 3 galões de veneno, uma carteira com R$140 e o carro da família. Logo depois da fuga, os criminosos pararam o carro em um canavial próximo à fazenda na BR-153, colocaram fogo no veículo e logo saíram em outro carro. O casal conseguiu se soltar, chamou a polícia que no caminho interceptou o carro onde estavam os 3 homens. 2 conseguiram fugir pelo canavial, o condutor foi preso. O curioso é que os policiais encontraram um exemplar da Bíblia intacto ao lado do carro, próximo a outros papéis que foram atingidos pelas chamas. O canavial em volta do veículo também foi atingido e a polícia ainda procura pelos 2 suspeitos que conseguiram fugir. Vocês viram o carro, queimou até o mato em volta, mas a Bíblia não queimou. Impressiona isso, Márcia? Demais, né? A Bíblia, na verdade, simboliza Deus. É como se fosse um presente divino para nós que estamos assistindo isso. Ou seja, tenha mais fé. Tá vendo? Eu estou presente nesse livro sagrado que é a Bíblia. Quer dizer, Deus, né? Então, é o sagrado que está sendo apresentado aí pra gente, para quem perde a fé. A Bíblia, o sagrado existe. É muito legal isso. Ou seja, nada pode acabar com o sagrado, com o divino, com Deus na terra. Eu acho sensacional, parece milagre para os nossos olhos, e realmente é, né? É um milagre que a Bíblia tivesse ficado sem estar queimada, mas essa é a presença divina na nossa vida, presença divina para que todos nós saibamos que Ele está sempre conosco, com certeza. Quando a gente fala de uma Bíblia que não queima no meio de um incêndio, quando se fala de um deslizamento de terra onde o rosto de Jesus Cristo aparece, como se falava uns tempos atrás da imagem da Virgem Maria na vidraça de uma janela, tudo isso para mim é o botãozinho, né, de luz para você acender para o lado da espiritualidade, ou é aquele botão que você aciona para te ligar com Deus. Religião vem do religar, e quer dizer, é te ligar com o plano espiritual, te ligar com o divino, com uma outra dimensão, fazer a gente entender que não é só matéria mesmo, existem outros planos, e é importante que se entenda esse tipo de coisa para se viver, inclusive, melhor aqui na Terra, né, Márcia? Para se viver em paz, para acreditar num Deus, para acreditar a fé, né? A fé nesse maravilhoso Deus. Isso, para mim, esse fato, você falou bem, esse fato, Jesus na parede, naquele paredão, Nossa Senhora nos vidros, exatamente, Jesus querendo nos alertar, Jesus querendo nos ajudar. Eu acho isso sensacional, e é lógico que a mão divina em tudo isso, não tem a menor dúvida, mas não tem a menor dúvida. Com toda certeza. Como é que você vê esse tipo de coisa, esses episódios que tanto se comentam? Isso é muito interessante, né? Eu gosto muito do episódio de São Tomé. Ver para crer. São Tomé fala, né? Felizes aqueles que vêm sem ter presenciado, né? E eu conheço muita gente que é ateu, e respeito, que são pessoas que só acreditam no que vem. Você vê o fato desse, não, as pessoas sempre falam que é uma coincidência. Mas, na verdade, pessoas assim, quando ficam doentes ou tem algum parente muito doente, a pessoa passa a se socorrer a questões espirituais para tentar combater doenças, que na maioria das vezes a doença, a gente sabe, é uma doença que você acaba criando por algum motivo. E nesse caso nos impressiona, porque essa matéria, ela é muito recente, né, Sônia? Esse caso do assalto, muito recente, foi dia 4 de abril. Foi agora que aconteceu. Quer dizer, agora. O policial que atendeu, ele acha o carro por causa desse fogo no canavial. E quando ele chega, ele encontra a Bíblia. Esse policial que fez esse encontro, Márcia, ele já fica espantado. Lógico. E ele vai comentar com as outras pessoas por que a Bíblia não queimou. Então, isso é o invisível do mundo. Né? E infelizmente tem pessoas que não acreditam. Não é porque você acham não que é vê. invenção, que alguém enfiou lá alguma coisa para aparecer. E a gente sabe que não é por aí.
Verdade, não é porque a gente não vê que não existe, tem isso que tem que ser levado em conta, é uma velha frase, mas é verdade, não é? E olha, tem uma outra história impressionante envolvendo uma atriz americana, não é? A atriz de 35 anos, Kate Hudson, diz ter habilidade de ver fantasmas. A atriz de 35 anos acredita que ela e sua mãe, Goldie Hawn, que é uma atriz muito conhecida, hoje com 68 anos de idade, tem a capacidade de sentir a presença de pessoas que já morreram, mãe e filha, para vocês terem uma ideia. Falando ao programa de TV britânico Alan Kerr Sherman, a atriz afirmou: eu e minha mãe Goldie conseguimos ver pessoas mortas. Na verdade, sentimos a presença de espíritos, 1/5 da energia. Acredito em energia. Creio que os nossos cérebros podem se manifestar em coisas visuais. Quando vemos algo deste gênero, devemos dizer à energia que ano é e que eles não pertencem àquele lugar. No entanto, a bela loira admite que ficou chocada quando ela viu uma vez o fantasma de uma mulher sem rosto. E ela afirma: foi muito assustador, muito assustador. Olha, eu ia sair correndo. Bom, não sei nem se eu não ia capotar ali na hora. Um fantasma, uma mulher sem rosto, é complicado. Mas a gente vai comentar isso já e já, tá bom? Bom, antes da gente falar sobre isso, né? Contatos de Márcia Fernandes, Jorge Lordello. Pode falar, Lordello. Sônia, eu queria deixar meu Twitter, que é o @Jorge Lordello, o Facebook, o Jorge Lordello Oficial, o Instagram, que é o @Jorge Lordello Oficial, e através deles vocês fazem perguntas para mim e eu estou sempre passando para a Sônia e para a Márcia aqui no programa. Exatamente, viu? Bom, Márcia Fernandes. O meu site é www.marciafernandes.com.br. Por lá vocês vão para o meu Face. Eu respondo a 20 perguntas por dia do meu pessoal do Face. Tá. De sábado a sábado, ou seja, não tem folga não. Pode entrar no Face. E o telefone 3711-0180. E os livros, deixa eu mostrar. Olha, aqui a gente tem, ela tem vários livros, né? Então esse daqui é um deles, Banhos, Rituais e Dicas. Esse daqui também, né? São, é o número 1 e o número 2. Número 1 e o número 2. Isso é canalização xamânica, tá? Tá. Os xamãs é que nos ensinam tudo que está aí dentro desses livros. Tá certo, olha que coisa legal. Isso você, acessando pelo site da Márcia, você consegue, tá certo? Bom, voltando ao assunto da Kate Hudson e também da Goldie Hawn, que é a mãe dela, as duas atrizes muito conhecidas e que estão contando essa verdade delas ao público. As duas, tanto a mãe quanto a filha, veem fantasmas. Elas conseguem identificar, sentir a presença, e uma delas, inclusive, viu uma mulher sem rosto. Impressionante também, né? O que é não ter rosto? Não conseguiu. A alma não teve tempo de se materializar, né? Inteira. É terrível. Isso se chama vidência e clarividência. É aqui, ó, o terceiro olho da pessoa, ele é mais desenvolvido e realmente é um dom, né, que a pessoa tem e ele assusta demais. Então tem criança que vê anjinho da guarda, tem gente adulta que de repente olha para o lado e vê metade de uma pessoa, ou vê um vulto passando. Esse é o dom da clarividência, assim, e o que tem que fazer? Ora, pede para a pessoa, olha, você se retira, o que essa menina diz? Se retire daqui, aqui não é o seu lugar. Elas estão certas, né? Quando ela diz que tem que falar o ano em que né? Tá, e que ali não é o lugar dela. Então, exatamente. O que vocês estão fazendo aqui? Não fiquem por aqui, tenham paz, vão com Deus. É que a gente se apavora, sabe? E eu até hoje, gente, eu sou vidente há 62 anos da minha idade. Há uns 2 meses atrás eu senti um cheiro horrível no meu quarto e falei, será que tem alguma coisa podre? Eu olho embaixo da cama, um homem deitado inteiro olhando pra minha cara. Eu confesso a vocês que eu me assustei, porque eu não estava esperando. O que eu fiz? Aí eu comecei a rezar o Salmo 91, que eu sei de cor, e pedi para aquela alma ir embora. Então existe isso. Ela foi? Foi, na hora. Graças a Deus. Mas foi, olha, eu fiquei assustada. Sabe? Eu falei, caramba, eu levei um susto. E aquele homem ali deitado. Então isso existe, não precisa ficar desesperado. A gente, pela astrologia, sabe que o pessoal de Libra
têm mais essa clarividência. Pisciano, então, eles têm essa clarividência. Então, tenta entender isso para não ficar assustado, para não ficar com medo do escuro e do invisível. Paciência. Fala para a pessoa, saia daqui, vá com Deus, tenta rezar um salmo, um Pai Nosso, sabe? Isso é importante. Marcinha, tem 2 adolescentes seguidores meus, não vou falar o nome, eles estão apavorados porque eles a todo momento veem espíritos. São parentes? Não, são dois casos diferentes, mas que vêm espíritos de parentes e que a família não acredita e eles não sabem como lidar com isso. Dois jovens pra gente. Tá, já. E já vocês vão saber também do caso de irmãs que se reencontram no Rio por acaso, depois de 36 anos de afastamento, assim, sabe? Deusdência também. Aí as coisas se restabelecem. O Lordello deixou essa situação de 2 adolescentes, né? 2 adolescentes que enxergam espíritos dentro da sua casa, a família não acredita, eles ficam apavorados com isso. Já são, né? No caso, eles são videntes, eles têm a capacidade mediúnica da vidência. E é a tal história, orar 16 missas para cada um desses, já que são conhecidos, pode levá-los embora, aí os meninos não vão enxergar esses mortos mais. Mas eles vão ter que lidar com isso, porque eles têm essa capacidade mediúnica. Ou lidar com isso, o que é frequentar um centro espírita. E quem não quiser, porque muita gente não quer nem lidar com isso. É aconselhável que encare mesmo. Encara, então, sabe, a pessoa não quer lidar com a espiritualidade, mas saiba que ela tem, não é o poder, mas ela tem o dom de enxergar e conviver com isso. Quer dizer, não é obrigado a ir para um centro espírita, mas ajudaria muito, porque aí ele iria trabalhar essa mediunidade, fazendo com que essa clarividência fosse mais branda, sabe? Tipo assim, não é toda hora, não. Já que eu estou trabalhando espiritualmente, eu vou ver menos vezes, mais ou menos assim. Tá certo, fica aí a orientação. Quer completar com mais alguma coisa? Dá tempo da história das irmãs? O que você quer fazer, diretor? Não dá tempo da história das irmãs? Vocês não ficarem bravos comigo? Irmãs se reencontram no Rio, por acaso, após 36 anos afastados? Tá no site G1. Vocês buscam lá, ficam sabendo qual é a história. E aí, a semana que vem, a Márcia Fernandes comenta aqui com a gente, tá? Pelo menos vocês não ficam com ponto de interrogação. Tô indo embora, acabou, né, diretor? Obrigada, Jorge Lordello, mais uma vez. Bom final de semana. Obrigada, Márcia Fernandes. Sempre um prazer ter você aqui. Obrigada. Até segunda-feira, se Deus quiser. Ótimo final de semana para todo mundo. 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Super beijo. Tchau, tchau.